Vamos imaginar uma cena muito comum. A pessoa estica o braço direito para pegar uma xícara de café, sabe, lá na prateleira mais alta da cozinha. Um movimento super rotineiro, né? A gente faz isso todo dia. Exato, todo dia. Mas aí, de repente, a base da coluna trava completamente. Uma dor agonizante, paralisante mesmo, toma conta da lombar. Nossa, quem já passou por isso sabe o desespero que é. Pois é. E aí, no consultório médico, o cirurgião olha para um raio-x ou uma ressonância magnética, aponta para um leve desgaste num disco vertebral e diz que ali está ocupado. E que bom, vai precisar operar. É a resposta clássica, né? A culpa é sempre do disco. Mas e se o verdadeiro vilão por trás dessa dor devastadora não fosse o disco? E se, o problema não estivesse nem perto da região lombar? É aí que a nossa intuição dá um nó. Exatamente. E se o grande responsável por travar as costas fosse, na verdade, o movimento daquele braço? Olha, o que é fascinante aqui é o quanto a nossa intuição sobre a dor pode estar completamente equivocada. Como assim? É que na medicina tradicional a gente foi treinada para acreditar que o local da dor é o local do problema, sabe? É uma visão mecânica bem clássica. Tá doendo o joelho? O problema é no joelho. Exato. Mas a biomecânica humana moderna, que é o foco dos dados que a gente reuniu para hoje, nos mostra uma realidade muito mais complexa e, honestamente, bem mais interessante. Com certeza. A região lombar é raramente a culpada original pelas dores crônicas que aparecem lá. Na esmagadora maioria das vezes, ela é apenas a vítima. A vítima? Sim, a vítima de tensões e esforços imprudentes que são gerados em partes do corpo que parecem, à primeira vista, não ter absolutamente nenhuma relação com a coluna. Cara, e é exatamente essa teia invisível que a gente vai investigar hoje. O objetivo dessa nossa análise estrutural, desse nosso mergulho profundo, é desvendar como músculos distantes podem ser os verdadeiros sabotadores da saúde das costas. Músculos que operam através de mecanismos que a maioria das pessoas nem sonha que existem. Pois é, e para isso, a gente está cruzando informações de uma biblioteca clínica de peso, estamos falando dos conceitos de fáscia lá do livro Trilhos Anatômicos e dos tratados minuciosos de disfunção miofacial elaborado pelos médicos Janet Travell e David Simmons. Nossa, os estudos de Travell e Simmons são lendários na área. Muito. Para quem não conhece, a Janet Travell foi até a médica pessoal do presidente americano John F. Kennedy. Caramba, é verdade. Sim, justamente para tratar aquelas terríveis dores nas costas que ele tinha. Além disso, a gente também trouxe compêndios densos de biomecânica funcional para essa nossa conversa. E a pesquisa deles mudou totalmente a forma como a gente entende a dor referida. Os dados clínicos atuais só corroboram essas descobertas. De que forma exatamente? Pensa no quadro geral. A grande frustração para quem sofre com dor lombar crônica é a repetição de tratamentos focados só no sintoma, né? A pessoa aplica calor na lombar, faz massagem na lombar, toma injeção na lombar. Só que a verdadeira causa estrutural está frequentemente escondida muito acima, lá perto dos ombros. Ou muito abaixo na pelvis, né? Exato. Ou, incrivelmente, na parte da frente do abdômen. É como se a dor na coluna fosse só o alarme de incêndio tocando. E o fogo de fato está acontecendo em outro andar do prédio. Perfeito. Essa analogia é perfeita. Cara, isso é uma quebra de paradigma total. Então, para entender a dor na base da coluna, a gente precisa mudar o foco. E as pesquisas sugerem que a gente comece olhando para cima. Para o latíssimo do dorso, certo? Especificamente para ele. Para contextualizar, o latíssimo do dorso é aquele músculo enorme, em formato de V, que cobre grande parte das costas. É um músculo que os nadadores têm super desenvolvido. Isso. Aquele responsável pelos movimentos de puxar com os braços, tipo fazer barra na academia. Mas olha, eu confesso que preciso de um pouco de ceticismo aqui. Manda? Como que um músculo projetado para puxar os braços está quebrando a base da coluna? Isso soa quase como pseudociência para mim. Como isso é fisicamente possível? A confusão é super natural. A gente tende a olhar para os músculos como peças isoladas de um motor, sabe? Mas a chave para entender essa conexão física está numa coisa chamada rede facial. Antes de culpar o latíssimo do dorso, a gente tem que entender o ambiente em que ele opera. Certo. E o que é exatamente essa fáscia? A gente ouve muito esse termo em estúdio de yoga, em clínica de fisioterapia.
mas quase ninguém explica de forma clara. É tipo um tendão gigantesco? Não exatamente. Pensa na fáscia como um invólucro contínuo, uma teia de aranha tridimensional feita de tecido conjuntivo forte e flexível. Tá, me dá um exemplo visual. Sabe quando você prepara um peito de frango cru na cozinha? Sei. E tem aquela película branca quase transparente, mas super resistente que envolve a carne? Ah, sim. Aquela que é difícil de cortar. É essa mesma. Aquilo é a fáscia. E no corpo humano, ela envolve cada músculo, cada osso e cada órgão, conectando tudo da cabeça aos pés. Caramba! Então, o latíssimo do dorso não é só um pedaço de carne que termina do nada. Através do que a literatura chama de linha funcional posterior, a fáscia desse músculo gigante desce e se funde com uma área extremamente densa de tecido. Bem no nível da lombar, né? Isso. Essa área é frequentemente chamada de losango maior ou fáscia tóraco-lombar. É uma placa fibrosa bem espessa que fica exatamente sobre a articulação lombo-sacral. Ok, então o músculo do braço tem uma âncora direta feita dessa película resistente conectada na base da nossa coluna. Perfeito. E essa placa fibrosa, esse losango maior, tem uma função mecânica crítica ali. Que seria? Ela regula a tensão na parte de trás da cintura para permitir que a coluna suporte cargas pesadas. E é aqui que a gente entra num princípio fascinante da biomecânica funcional. Qual? O mecanismo da salsicha inflável. Salsicha inflável. Ok, vamos desempacotar isso. Como assim uma salsicha inflando nas nossas costas? É engraçado o nome, mas faz todo sentido. Olha só. Se a gente conectar isso a um panorama maior de como a pressão funciona no corpo, fica claro. Vamos visualizar os músculos eretores da espinha. Aqueles feixes musculares grossos que correm na vertical paralelos à coluna. Exatamente. Quando uma pessoa se inclina para pegar um peso e precisa manter o tronco reto, esses músculos eretores se contraem fortemente, né? Aham, eles fazem força. E o que acontece com qualquer músculo quando ele se contrai? Ele encurta no comprimento e aumenta de diâmetro, ele incha. Ah, tipo um bíceps que forma uma bola quando a gente dobra o braço? Isso, ele expande para os lados. Mas o problema é que se os eretores da espinha simplesmente inchassem para os lados livremente, a coluna não ia ter estabilidade nenhuma. Entendi. Iam ser só músculos moles ali em volta. É aí que entra a fáscia ligada ao latíssimo do dorso. Essa aponeurose lombar, que é essa placa densa, envolve esses músculos como se fosse a pele rígida de uma salsicha. Uau! Então, quando os eretores tentam inchar, quando tentam expandir radialmente, eles esbarram nessa contenção rígida. E ao resistir a essa expansão, a pressão interna do sistema dispara. Nossa, faz muito sentido. Toda aquela estrutura lombar envolvida por essa fáscia vira subitamente um cilindro altamente pressurizado, rígido, impenetrável. É uma maravilha da engenharia biológica. Transforma músculos moles numa viga de suporte sólida, protegendo os discos da coluna de serem esmagados. Sim, é uma mecânica brilhante do nosso corpo. Deixa eu tentar trazer isso para o nosso cotidiano para ver se a lógica fecha. O latíssimo do dorso atua como os cordões de um espartilho invisível. Boa analogia. E a fáscia toracolombar era o tecido resistente desse espartilho, que envolve a nossa cintura. Quando o sistema funciona, o espartilho aperta na medida certa e protege a coluna. Exato. Mas o desastre começa quando esses cordões são puxados com força excessiva e crônica, correto? Com certeza. Se o músculo lá no alto, perto do braço, está cronicamente encurtado pelo estresse ou por má postura, ele passa o dia todo puxando o tecido do espartilho lá embaixo. E aí a fáscia lombar fica super esticada, sofre micro-rupturas. Ou cria cicatrizes fibrosas, né? Isso, gerando aquela rigidez matinal e a dor profunda na base das costas. Olha, essa analogia do espartilho traduz a biomecânica com uma precisão cirúrgica. E os dados históricos suportam exatamente isso que você falou. Sério? Sim. Pesquisas detalhadas, referenciando estudos ortopédicos lá de meados do século XX, tipo o estudo de Dietrich, em 1956, já apontavam isso. Nossa, 1956. Faz tempo. Pois é. Eles já mostravam que patologias no tecido fibroso e rasgos reais na face lumbodorsal, que eram achados em pacientes com dor lombar severa,
eram atribuídos a essa tração excessiva do latíssimo do dorso. Caramba! E a pessoa achando que era o disco. E o que mais confunde a medicina moderna é a natureza dessa dor. Porque a dor facial que vem desse rasgo raramente parece uma dor muscular. Como ela é? Os pacientes relatam como uma queimação intensa, ou um choque elétrico, uma agulhada. O que simula perfeitamente uma dor neurológica. Exato. E aí isso leva os médicos a buscarem desesperadamente por nervos comprimidos nos exames. A dor é sentida na base da coluna porque é lá que o tecido do espartilho está cedendo. Mas quem está promovendo esse ataque é o músculo tenso lá em cima, perto do braço. Isso mesmo. Que é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se o latíssimo do dorso é o cordão do espartilho transferindo toda essa tensão absurda para baixo, quem é que sofre o impacto direto dessa guerra estrutural? A tensão viaja através da fáscia, né, e precisa descarregar em algum lugar. E lendo as notas de pesquisa, eu me deparei com uma estrutura que parece ser o maior mártir de toda essa história. O músculo quadrado do lombo, frequentemente chamado de QL, né? O famoso QL. Ele é, sem dúvida, o centro de muitas crises. Nos manuais exaustivos de dor miofacial, os autores deram a ele um apelido que reflete bem o comportamento caótico dele. Qual é? O coringa da dor lombar. O coringa. Achei sensacional, porque ele é um agente do caos que se disfarça para enganar os profissionais de saúde, não é? Exato. Anatomicamente falando, o quadrado do lombo é um músculo paraespinal profundo. Ele fica posicionado como uma âncora estabilizadora entre a crista ilíaca, que é a borda superior do osso da bacia, né? Isso, e a 12ª costela, a costela mais baixa que a gente tem. Ele possui fibras dispostas verticalmente e outras que se cruzam na diagonal. É uma rede de contenção super complexa. E onde entra o caos nisso tudo? O problema é que, quando esse músculo é submetido a um estresse mecânico severo, ele desenvolve pontos gatilhos miofaciais. Aqueles nódulos de tensão. É. Mas não estamos falando de um simples nó de tensão ou de um cansaço muscular comum que passa com massagem. Um ponto gatilho ativo no QL cria uma área de isquemia grave. Fica sem sangue. O sangue mal circula ali e o músculo entra num estado de contração química constante muito dolorosa. O resultado é uma dor que incapacita um ser humano adulto em segundos. Nossa, é aquela dor que a pessoa não consegue nem levantar da cama. A dor é tão aguda que atos reflexos tipo tossir ou espirrar causam pontadas insuportáveis. Porque a tosse dói tanto. Porque a tosse exige a estabilização forçada daquela 12ª costela, que é o local exato onde o QL está preso. Caramba! E aqui a conexão com a nossa história da xícara de café lá do começo começa a fazer um sentido assustador, né? É o efeito dominó. Total. Entramos no efeito dominó. Porque o latíssimo do dorso e o quadrado do lombo não operam em dimensões separadas. Eles fazem parte da mesma unidade funcional. Estão intimamente ligados pela fáscia. Então, se alguém estica o braço bruscamente para alcançar uma prateleira, não é um disco que falha. O latíssimo do dorso aciona com violência, repassa o tranco através da fáscia toracolombar e o choque atinge diretamente o QL. O quadrado do lombo, que já estava no seu limite ali, tentando manter o tronco ereto. E aí ele entra em espasmo protetor agudo e trava tudo. É um encadeamento de eventos quase mecânico, sabe? A sobrecarga desce como um raio. Se o latíssimo já estava cronicamente rígido, ele perdeu a capacidade de absorver impacto. Então a carga passa reto. A carga cinética atravessa a aponeurose e detona o QL. É por isso que, do ponto de vista clínico, tentar curar o quadrado do lombo massageando apenas a região lombar é muitas vezes inútil. Ficar ali esfregando a lombar não resolve. Não. Profissionais especializados sabem que para soltar as amarras profundas da lombar, muitas vezes é necessário desativar a tensão do latíssimo do dorso primeiro. Ah, então eles tratam as costas perto do ombro para curar a lombar. Sim, eles utilizam técnicas de liberação facial ou sprays congelantes específicos para resfriar e dar um reset no sistema nervoso ao longo de todas as costelas até a axila. Que loucura! Se a gente não cortar a tração que vem lá do andar de cima, o músculo lá de baixo vai continuar sendo estrangulado.
Agora, o poder de ilusão desse músculo é o que mais me assusta nessa pesquisa toda. O Coringa realmente cria armadilhas diagnósticas perigosas, né? A pesquisa detalha um fenômeno chamado de pontos gatilho satélites. É uma reação em cadeia. É o músculo glúteo mínimo, escondido nas profundezas da bacia. O que acontece quando essa dor se transfere para o glúteo? O que acontece é uma das simulações médicas mais trágicas e caras que existem hoje, a síndrome pseudodiscal. Uma falsa hérnia de disco. Exatamente. Quando o glúteo mínimo desenvolve os próprios pontos gatilhos dele, induzidos pelo QL, ele projeta um padrão de dor referida que é idêntico ao de uma compressão nervosa clássica. Aquela dor no ciático. Essa mesma. Cria uma dor latejante, severa, que irradia pelo glúteo, desce pela parte de trás da coxa e pode ir parar lá na panturrilha. Meu Deus! Para qualquer médico no pronto-socorro, isso soa exatamente como a dor no nervo ciático comprimido por uma hérnia de disco. O paciente chega mancando, com aquela dor irradiada terrível. E aí ele é colocado numa máquina de ressonância magnética. E aqui mora o perigo. Porque a maioria dos adultos saudáveis possui pequenas hérnias ou abaulamentos discais que são totalmente assintomáticos. São só marcas da idade, tipo rugas na coluna. Exato, mas a imagem capta essa pequena alteração. Aí o médico conecta o sintoma falso à imagem real e o veredito é decretado: cirurgia na coluna. É de revirar o estômago. É literalmente abrir o motor do carro para fazer uma retífica completa quando o problema real era só um pneu furado causando vibração. A cirurgia não vai resolver nada, porque não há nervo sendo esmagado pelo disco. Essa é a tragédia da dor miofascial mal diagnosticada. A cirurgia acontece, meses de recuperação se passam e o paciente volta ao consultório se queixando de que a dor idêntica continua. Porque a estrutura muscular que estava causando o problema nunca foi avaliada, né? Nunca. Se os profissionais investigassem a teia facial e soltassem as tensões que conectam o braço, as costas e a pelvis, o bisturi não seria necessário em inúmeros casos. Bom, até aqui a gente mapeou o problema descendo pelas costas, certo? A tensão do latíssimo puxando o quadrado do lombo, que por sua vez aciona os glúteos e simula a dor no ciático. Tudo muito lógico, tudo ocorrendo na parte posterior do corpo. Tudo nas costas. Mas se toda essa musculatura das costas está puxando tão forte, lutando tão desesperadamente a ponto de rasgar o próprio tecido conjuntivo, o que eles estão combatendo? Existe um contrapeso. Essa é uma excelente pergunta. Porque as informações clínicas de biomecânica trazem um conceito maravilhoso sobre tensegridade. Mostram que, muitas vezes, a dor aguda nas costas não nasce nas costas. Ela é causada pelo lado oposto da equação, à frente do corpo. Isso levanta uma questão importantíssima sobre a nossa evolução e adaptação postural. A biomecânica entende o corpo através de linhas de tração contínuas. As mais proeminentes nesse cenário são a linha superficial anterior, que desce pela frente do corpo, e a linha superficial posterior, que vai das sobrancelhas até a sola dos pés, pelas costas. Tá. Essas linhas precisam estar no equilíbrio perfeito para que o esqueleto flutue e a postura fique ereta sem nenhum esforço. Tipo o mastro de uma tenda de circo imensa. Se tem uma pessoa esticando as cordas da frente com muita força e cravando os pinos no chão, a corda que fica na parte de trás da tenda vai ficar tensionada ao máximo. É a física básica. Se essa tenda fosse o corpo humano, a corda de trás estaria gritando para não arrebentar, enquanto o problema real é quem está puxando a corda lá na frente. A analogia é perfeita. E, infelizmente, a modernidade é a grande puxadora de cordas na parte da frente. Como assim? A gente vive encurvado, né? Ombros caídos para frente, o pescoço projetado para focar na tela do celular e a região abdominal frequentemente encurtada por passarmos horas sentados no carro, no sofá, no escritório. É verdade. A gente encolhe a frente do corpo. A linha superficial anterior entra num estado de retração crônica, puxando toda a caixa torácica e a pelvis para baixo e para frente. No entanto, o nosso cérebro tem um comando primordial. Os olhos precisam estar sempre nivelados com o horizonte. Certo, para a gente não olhar para o chão o tempo todo. Então, quem é que precisa fazer o sacrifício colossal para evitar que o corpo caia de cara no chão?
A musculatura posterior. Exatamente. Então, as costas não são as vilãs. Elas são as funcionárias do mês trabalhando horas extras não remuneradas. Adorei. É bem isso. É por isso que o tecido da lombar desenvolve nódulos dolorosos. As costas doem e imploram por massagens constantes. Mas ir no spa e ficar só massageando e alongando as costas nesse cenário não passa de um alívio temporário, quase enganoso, certo? É o equivalente fisiológico de enxugar gelo. Pode trazer um alívio neurológico ali, que dura algumas horas, talvez um dia, mas a massagem está só soltando o tecido que está fazendo um trabalho heróico e necessário para manter a sua postura ereta. Faz muito sentido. Se a gente não abordar a frente do corpo, alongando o peitoral, liberando o abdômen, soltando os flexores do quadril que ancoram o corpo nessa posição de colapso, a dor lombar sempre vai voltar. E o material de pesquisa ilustra isso com um caso clínico que, olha, parece o clímax de um documentário esportivo. Esse caso é incrível. A história de um atleta olímpico da equipe britânica de karatê. O cara era extremamente flexível, forte e considerada grande aposta de medalha de ouro, mas desenvolveu uma dor lombar progressiva e enigmática. Sim, bem nas vésperas das Olimpíadas. Toda vez que ele precisava desferir um chute alto frontal, uma pontada debilitante disparava na lombar, ameaçando encerrar a carreira dele. O caso desse karateca é um exemplo brilhante do fracasso da visão isolada e do triunfo da visão em rede. Os fisioterapeutas esportivos inicialmente fizeram o que os protocolos ditam, né? Procuraram a causa da dor no local da dor. E nas estruturas conectadas por trás. Trataram os isquiotibiais, que é aquele grupo muscular grande na parte de trás da coxa, assumindo que eles estavam puxando a bacia para baixo, manipularam a fáscia sacral, usaram terapias de choque na lombar. A lógica era que, ao levantar a perna, algo na cadeia posterior estava repuxando os nervos das costas. Mas nenhuma dessas intervenções teve o mínimo efeito. A dor paralisante persistia a cada golpe que ele dava. Até que um terapeuta especializado em trilhos anatômicos resolveu parar de encarar as costas do atleta e começou a observar a parte da frente durante o movimento exato do chute. Exato. A observação clínica dinâmica mudou o jogo todo. Quando o atleta lançava a perna para cima com uma velocidade extrema, o terapeuta notou um levíssimo encurtamento, tipo um microcolapso, no centro do tronco, algo quase imperceptível. E eles acharam que? Ao investigar a fundo a cadeia anterior, os músculos profundos do abdômen, eles encontraram o grande culpado, as fibras superiores do músculo psoas. Pera, aqui a gente precisa de uma pausa para explicar a geografia assustadora desse músculo. O psoas não é só um flexor de quadril. Não mesmo. Ele se origina espantosamente na parte da frente de quase todas as vértebras lombares, atravessa o fundo da bacia, passa por trás dos órgãos abdominais e vai se fixar no osso do fêmur. É uma ponte muscular gigante entre a espinha dorsal e a perna. Uma ponte vital e extremamente forte. No caso desse atleta, devido ao treinamento super intenso, essas fibras superiores do psoas estavam hiperativas e encurtadas. Cada vez que a perna subia no chute rápido, o psoas contraía brutalmente para erguer a coxa. Mas, por ele estar rígido e desbalanceado, a tração extrema era direcionada para a origem dele, lá na coluna. Então, em vez de simplesmente levantar a perna, o psoas estava puxando as próprias vértebras lombares para baixo e para frente. Sim, ele estava literalmente comprimindo os discos e as articulações da coluna de dentro para fora através do abdômen a cada movimento explosivo. Então, o que tudo isso significa? Significa que a coluna do atleta estava sendo esmagada repetidas vezes, não por causa de um defeito nas costas, mas devido a um cabo de aço encurtado escondido no meio da barriga. Loucura, né? A solução para essa crise não veio de tratamentos complexos na lombar, eu imagino. Longe disso. O foco do tratamento mudou completamente. O terapeuta abandonou as intervenções na parte de trás e dedicou-se a soltar a tensão e restaurar o comprimento daquelas fibras superiores do psoas lá na frente. E funcionou. Ao restabelecer a elasticidade desse músculo profundo da barriga, a tração insidiosa sobre as vértebras simplesmente cessou. A descompressão da coluna foi mecânica e imediata. Que alívio!
A dor lombar desapareceu sem deixar vestígios. A mobilidade foi totalmente recuperada e, fechando o roteiro com chave de ouro, o atleta britânico foi para a Olimpíada e conquistou a medalha. Cara, é inspirador e apavorante ao mesmo tempo, porque demonstra que a dor crônica raramente obedece a uma lógica simplista. Nossa investigação estrutural até aqui deixou muito claro que a região lombar é frequentemente um campo de batalha, mas as tropas que causam o dano estão acampadas em lugares muito distantes. Exatamente. Seja no latíssimo do dorso nos ombros, que cria aquele efeito de salsicha inflável e tensiona o espartilho lombar. Seja no quadrado do lombo, o coringa impiedoso que sofre com os movimentos dos braços e adora simular ciáticas falsas. Ou no enigmático psoas, puxando e esmagando as vértebras por dentro devido à péssima postura frontal. Todos esses atores estão indiscutivelmente ligados por aquela teia tridimensional que a gente discutiu, a fáscia. A beleza de entender a anatomia através das linhas de tensão é que a gente ganha o poder de resolver o problema na sua raiz estrutural. E não apenas silenciar os sintomas químicos de um ponto isolado. Perfeito. É um mapa corporal impressionante. Mas, antes da gente finalizar essa nossa investigação detalhada de hoje, os manuais focados na desativação dos pontos gatilho trazem uma última revelação sobre a perpetuação dessa dor miofacial, que beira a crueldade. Ah, sim. Os fatores mecânicos. Exato. E algo de suma importância para a compreensão de dores crônicas que parecem resistir a qualquer tratamento ou alongamento prolongado. Me refiro aos fatores de perpetuação gerados pela simetria esquelética. Esse é um ponto crucial. O modo como a estrutura óssea do indivíduo pode ser a grande fonte silenciosa da dor. Como isso funciona? Esses são os famosos fatores perpetuantes mecânicos, e eles atuam como verdadeiras sombras no consultório médico. A grande verdade biológica é que o esqueleto humano raramente é simétrico. Quase ninguém possui os dois lados do corpo idênticos em tamanho. Ninguém é perfeitamente alinhado. Não. Contudo, as simetrias milimétricas, daquelas que não são vistas a olho nu, acumulam estragos imensos ao longo de anos sob a força da gravidade. O exemplo clássico na literatura é a discrepância no comprimento das pernas. Uma perna sendo poucos milímetros mais curta que a outra? Isso. E isso gera um desalinhamento que a pelvis inteira precisa compensar ao caminhar. Mas há uma condição menos conhecida e ainda mais devastadora para quem passa o dia inteiro sentado. O que a literatura chama de hemipelve pequena. Hemipelve pequena. Em termos práticos, estamos falando do momento em que a pessoa se senta e um lado do osso isquiático... O famoso osso de sentar. Aquele osso rígido na base da bacia, é isso. Ele é ligeiramente menor em volume ou altura que o do outro lado. Exatamente. O impacto mecânico de uma hemipelve pequena é terrível. Quando um indivíduo com essa assimetria senta numa cadeira plana de escritório, a base da estrutura não fica nivelada, a pelvis cria um leve efeito de gangorra, inclinando a base da espinha para o lado mais curto. Nossa! E se a pessoa permanece nessa cadeira por 8 horas diárias trabalhando, o que acontece? Aquele comando visual que a gente mencionou antes entra em ação. O cérebro exige que os olhos fiquem horizontais para ler um monitor do computador. Isso. E para impedir que o tronco todo fique tombado para o lado menor, a coluna lombar precisa se curvar no sentido oposto. Tá, e aí qual músculo paravertebral profundo, localizado entre as costelas e a bacia, vai ficar contraído de forma assimétrica, travado em isquemia o dia todo para manter a coluna torta, mas com a cabeça reta? Lá vamos nós de novo. O coringa. O quadrado do lombo sendo torturado. Sem piedade alguma, o coringa é submetido a uma sobrecarga crônica e passiva. O músculo de um lado passa 8 horas encurtado, enquanto do outro lado passa as mesmas 8 horas estirado ao máximo, suportando o peso. E aí não importa quantas massagens a pessoa faça aos domingos, os pontos gatilhos desse quadrado do lombo nunca terão a chance de cicatrização definitiva. Nunca. E as pesquisas apontam até para os instintos de compensação que as pessoas desenvolvem sem nem perceber. Tipo o quê? O indivíduo cruza repetidamente apenas uma perna sobre a outra, sempre o mesmo lado, tentando instintivamente levantar o lado menor da bacia com o calcanhar. Caramba, o corpo tenta se consertar sozinho.
Ou eles se apoiam lateralmente no braço da cadeira de forma torta, especialmente se tiverem braços mais curtos. Essa inclinação tensiona simultaneamente o latíssimo do dorso, que puxa de cima, e o quadrado do lombo, que sustenta por baixo, alimentando aquele loop infernal de dor facial diária. O nível dessa análise é quase de uma investigação forense, né? A percepção de que não são os grandes traumas, nem um exercício feito de maneira errada na academia, mas sim a simples e imperceptível maneira como os ossos se acomodam contra a gravidade que retroalimenta a rede de dor. É o tipo de informação que faz qualquer um ter vontade de se levantar agora mesmo e checar a própria postura na cadeira, o alinhamento do quadril, a tensão dos braços. O conhecimento profundo da biomecânica serve exatamente para desmistificar o que ocorre sob nossa pele. Quando as pessoas compreendem como essas unidades miofaciais operam em conjunto, elas param de tratar a dor lombar como uma fatalidade do destino. Ou só culpa do envelhecimento, né? Exato, e passam a olhar para os hábitos e para as posições mais sutis. É a chave para um autoconhecimento libertador, que pode prevenir dores horríveis e procedimentos drásticos. Fica, portanto, uma reflexão bastante instigante para o fim dessa nossa análise. Na próxima vez que aquela pontada teimosa e misteriosa aparecer ardendo na base das costas, não é produtivo olhar apenas para o lugar de onde a dor está gritando. Com certeza não. Verdadeira resposta pode estar escondida muito além da coluna. Talvez num braço esticado sem cuidado, numa musculatura abdominal encurtada ou na simples, traiçoeira e silenciosa assimetria de como os ossos da bacia descansam numa cadeira rotineira de escritório. A grande questão que fica é: o que essa teia de músculos interligados liderada pelo Coringa está tentando dizer? Fica o convite para quem escuta se auto-observar um pouquinho mais a partir de hoje. Muito obrigada por me acompanhar nesse mergulho, foi incrível e a gente se vê no nosso próximo encontro.